Então vamos continuar aqui conversando um pouco sobre essa grandeza desse Deus que é tão maravilhoso, que é tão poderoso e extraordinário, e como Ele quer ficar conosco, como Ele quer realmente ter a nossa companhia, como Ele quer realmente ter um relacionamento e como Ele quer ser apresentado a cada um de nós para se revelar como grande eu sou que Ele é. Porque o inimigo da nossa alma, ele sempre tenta dizer para nós que Deus não existe. Você já reparou que tudo que acontece, a culpa é de Deus? Ah, não sei o que, mas Deus permitiu. Deus permitiu às vezes porque a decisão foi sua. Às vezes Deus permitiu porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então é necessário nós chegarmos perto de Deus para nós entendermos um pouco mais sobre esse Deus, não duvidando daquilo que Ele faz, mas firmando no caráter que Ele possui. Sabe, a palavra de Deus, ela nunca vai dizer pra gente nada para tentar nos agradar. Ela simplesmente, ela é. E ela é para nos transformar, porque ela é o próprio Deus falando com cada um de nós. Porque Ele quer nos ensinar a sermos filhos. E não foi à toa que Ele enviou o Senhor Jesus para tudo isso acontecer. Ele quer realmente que a gente viva uma união, uma unidade. Tanto uma ligação no céu, a cruz, né? Aquela ligação, aquele relacionamento vertical, quanto o relacionamento horizontal, uns com os outros. Porque qual é o pai que quer ver os filhos brigados? Qual é o pai que um faz uma malcriação e o outro tem que revidar com aquela mesma malcriação? Porque quando nós somos crianças, de responder dessa maneira, até ainda vai, nós estamos aprendendo. Mas quando nós crescemos, que nós respondemos da mesma maneira, não tem mais como ser dessa maneira. Só que quando nós estamos conectados a essa fonte e nós entendemos isso, então nós vamos querer então fazer de uma maneira diferente. Por quê? Porque se Deus, Ele habita em mim pelo teu próprio Espírito, através de Jesus, então não dá para me permanecer com as mesmas coisas. Porque se Jesus fez e Ele falou que venceu o mundo, e Ele falou porque Ele fez, e Ele fala que neste mundo tereis aflições, mas eu venci. Ou seja, se eu estou conectada na fonte por intermédio de Jesus naquela cruz, então o que acontece? Ele mora em mim e Ele, como Ele já venceu todas essas aflições, Ele vai me ensinar a poder também passar por as aflições que eu vou ter que passar aqui na Terra, até mesmo para eu poder crescer, para eu poder amadurecer. E algumas vezes é necessário nós cairmos para podermos levantar. Mas não cair do mesmo jeito, da mesma maneira, mas cair de uma maneira que a gente possa aprender a não cair nos mesmos erros. Porque errar não é o problema, porque o erro faz parte de todo e qualquer aprendizado. O problema é quando a gente está engateando e já queremos ficar caminhando. Não tem como, você tem que passar por alguns processos e vão ter algumas quedas até que realmente você consiga se manter de pé e andar. Mas quando o Senhor Jesus ele está em nós, então nós conseguimos vencer as aflições do mundo, porque Ele está em nós. Ele pode tanto, nós precisamos entender isso, Ele pode tanto transformar toda a situação à minha volta, como Ele pode também me dar a sua graça, entendimento, conhecimento e sabedoria para que a situação não mude, mas me transforme de uma maneira que aquilo ali mais não vai me afetar. Sabe, Deus tem diversas maneiras de fazer, nós só precisamos entender quem Ele é. Nós precisamos entender e saber e depositar essa confiança nesse Deus maravilhoso. E assim, a salvação ela só vem por meio de Jesus. Então não adianta você tentar fazer qualquer coisa, eu vou ser bonzinho, eu vou dar comida para os pobres, eu vou fazer não sei o que, se você não confessar com a sua boca Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não tem como ser salvo. Então você não vai ser salvo pelos seus méritos ou pelas suas próprias boas ações, nem eu, muito menos, ninguém nessa face da terra. Mas eu preciso primeiro crer, acreditar nesse Deus que Ele preparou algo maravilhoso e que tem o Senhor Jesus e que me uniu. E Ele me resgatou e pagou um preço alto, que foi preço de cruz. E Ele, assim, Ele não diminuiu o meu pecado, Ele eliminou.
ele exterminou. É como se ele tivesse pago uma cédula, que é assim que diz a palavra do Senhor, e no meu lugar, ele foi lá e tomou para ele aquilo que era para eu poder viver longe de Deus. Ele pega para ele e fala assim, não, eu sou esse sangue, eu sou o Cordeiro, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então Jesus, ele vem para isso. E a palavra de Deus, ela veio lá em 2 Timóteo 3,16, vai dizer assim, toda escritura, então essa palavra aqui que eu tô lendo, palavra de Deus, que é necessário você que tá me ouvindo, não deixe se levar pelo que as pessoas te falam, não. Vai lá, vasculha, senta, lê, medita no que está escrito de fato. Vai buscar em livros. Não começa a aceitar tudo não, porque tem gente que pega a própria palavra e distorce a palavra. Então aí entra o que? O engano. Ele usou a própria verdade de Deus e a transformou numa grande mentira. Isso é engano. Então não aceite isso. Você precisa ler. Você precisa entender. Por isso que eu vejo muitas pessoas por aí totalmente cegas e se dizem que frequentam a leitura da palavra, que leiam a palavra de Deus, mas na verdade agem e têm um comportamento totalmente oposto do que diz a palavra. Então é hora de parar, é hora de meditar, é hora de refletir de fato aqui dentro, tá bom? Combinado? Então toda a escritura, é necessário crer, é divinamente inspirada. E ela é proveitosa para quê? Então você precisa se expor. Para de querer ser aquele cristão pá. Como é que é o cristão pá? Ah, não, pega isso é para fulano. Pega isso é para ciclano, sabe? Pega a pá e manda para os outros, sabe? Tira assim na chave, pá, né? Não seja esse não. Quando a palavra fala com você, ela é com você que ela está falando, é comigo que ela está falando. Então eu tenho que ter a leitura dela e a aplicação dela na primeira pessoa, que é para mim. Então quando você lê, é uma observação muito importante, você leia para você, eu leio para mim. Quando ela vem de encontro a mim, ela me expõe. Então, na maneira que ela me expõe, ela me traz conflitos dentro de mim. E esses conflitos é para quê? É para retirar o velho para entrar o novo. Sabe? Como duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço, porque não ocupam o mesmo. Então, para chegar o novo, é necessário tirar o velho. E aí vai haver conflito mesmo na sua cabecinha, porque você vai começar a ver, poxa, eu falava errado, eu agi errado. E é necessário, então aí começa o treino, quando você realmente vê isso e se dispõe a realmente as mudanças e as transformações. Então ela é proveitosa para ensinar, aquele que lê, claro, né? Se você não lê, tu não vai aprender, óbvio. Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa injustiça é em verdade. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Ou seja, eu não faço a boa obra para ser salvo. Eu sou salvo, por isso eu executo a boa obra. Porque Jesus está em mim. Se eu ver alguma coisa que alguém está precisando, eu vou estender minha mão. A palavra de Deus diz que aquele que me fez mal, eu tenho que tratar com bem. E ele me diz ainda para mim não cansar de fazer o bem, que ao meu tempo eu vou colher tudo isso. Se eu deixo de fazer o bem, eu colho o que eu vou plantar. Então Deus está me ensinando, não para. E você também, não para, não desiste. E eu quero chamar a atenção também, agora nós começamos a falar sobre a palavra, e quero chamar a atenção então para você ter esse lugar secreto com Deus. Sabe, tenha o seu lugar secreto com Deus. Conversa com Ele, vai até Ele, sabe? Não vai de máscara não, primeiro que Ele te conhece por dentro, Ele sonda os seus pensamentos, Ele sonda o seu coração. Ele sabe o que vem na intenção do seu pensar, antes mesmo de falar, Ele já sabe o que você vai falar. Então assim, sabe, pega a palavra, medita nessa palavra, deixa ela entrar, sabe, no teu íntimo, no teu ser, e abalar mesmo as estruturas, mas remover os entulhos para a chegada do novo. Porque essa palavra, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, ela serve para nos ensinar um monte de coisa. Então hoje eu te convido, senta um pouco, lê, medita, mas medita nela de dia e de noite, para que ela fique aqui no teu coração, porque nós precisamos estarmos sempre na presença do Senhor, como eu já falei no vídeo passado, Davi falava, Davi um grande rei
rei milionário, grandes posses, mas a única coisa que ele não queria perder era a presença de Deus. Quando Davi errava, a grande diferença entre Davi e Saul é que Saul sempre inventava uma desculpa. Saul sempre inventava uma desculpa. Não, Senhor, mas o povo ia embora, então eu fui lá e fiz o holocausto. Mas Davi, não, Senhor, pequei mesmo. Pequei contra ti, Senhor. Senhor, tu me perdoa, o que eu não quero é perder a tua presença. Sabe? Então a gente precisa fazer isso, rasgar as nossas vestes na presença do Senhor. Falar para Ele mesmo quando você está chateado, está entristecido, está aborrecido. Sabe, como pai, quando você... Eu não sei se você tem essa intimidade com seu pai, com a sua mãe, com um amigo, não sei. Mas, sabe, é sentar e falar assim, pô, tô triste pra caraca. Senhor, me fizeram isso, Senhor, me fizeram aquilo. Mas, sabe, se rasgue na presença do Senhor. E esconda essa palavra no teu coração, para que não venha pecar contra Deus. Quando nós estamos em obediência a esse Deus, porque na verdade ele só coloca isso tudo, na verdade, não é porque Deus é um ditador, não, é porque Deus ele nos ama e ele quer nos guardar. É como um guarda-chuva espiritual, você abre e puf, e se você tiver com um guarda-chuva, ele vai te proteger da chuva. Mas quando você fecha esse guarda-chuva e quer ficar na chuva, tudo bem. E Deus ele te ama muito para ele te respeitar. Eu ouvi uma vez falando que Deus ele ama de mão aberta, e é isso mesmo, ele ama de mão aberta, ele não vai interferir nas suas escolhas e decisões, ele coloca para nós e fala para você, escolhe hoje o caminho que você quer tomar, o bem ou o mal. E é isso aí, gente, então pensa nisso, reflete nessa palavra, e Deus é conosco, ele quer se aproximar de você, se aproxima dele, ele vai se aproximar de você. Um beijo.